Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje eu quero trazer para vocês algumas informações um pouco mais técnicas de alguns fenômenos que nós temos mostrado para vocês que estão surgindo ao redor do mundo. Eu tenho mostrado o céu aparecendo vermelho, púrpura, verde, mas eu não expliquei o que isso significa. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais prático, para que vocês entendam o que está acontecendo. Vou explicar fenômenos como esse aqui, como é que isso aqui se liga com algumas coisas que eu já mostrei, mas primeiro eu quero falar das auroras. Como eu já falei, a gente já tem dito aqui, mostrado, céu vermelho, céu púrpura, roxo, verde, de todas as cores aí, para mostrar para vocês que há algo sendo sinalizado. Isso aqui é uma imagem de uma aurora boreal. A aurora boreal não é algo incomum, ele pode ser visto em vários países do norte. Normalmente ela está no Polo Norte, mas ela surge em outros lugares. O problema é que ela está se intensificando em quantidade de vezes que surge e no tempo que ela permanece, e também na intensidade das luzes. A cor das luzes que estão surgindo tem mudado um pouco e ela parece que está sendo empurrada para baixo. Então aqui são algumas imagens que vocês podem ver dessas auroras. Eles têm comentado que essa parte negra acima da aurora está aumentando, ela está como que se fosse sendo achatada. Eu já vou mostrar a explicação técnica para vocês. Veja só. E aqui, pessoal, é um modelo da magnetosfera. Independentemente do tipo de modelo que você usa, você compreende como o correto da Terra. O que é incontestável é que existe uma camada magnética, seja ela vinda de cima, seja ela vinda de baixo, seja do núcleo ou do Sol negro, como eles chamam, não interessa. Existe uma camada magnética protegendo a Terra. E essa camada magnética está se enfraquecendo. Isso aqui é o que eles chamam de aranha, Ele forma um formato de aranha, aqui não está bem nesse formato. E o que eles estão explicando é o seguinte, que conforme essa magnetosfera da Terra está enfraquecendo, porque o reator da Terra, vamos dizer assim, seja o núcleo, seja o Sol negro, você chame do que quiser, porque ele está sendo desligado, vamos usar essa palavra, esses fenômenos têm surgido. Então aqui há uma explicação do porquê. Vou aumentar um pouco para que vocês leiam, mas eu vou ler para vocês. Muitas auroras boreais estão aparecendo em vários lugares. Na verdade, não é que as auroras boreais estão aparecendo em vários lugares. O planeta sempre enfrentou tempestades maiores que estas ao longo dos anos, sem maiores problemas. A questão é que nossa magnetosfera, vulgarmente chamada de campo magnético, está cerca de 25% mais fraca e perdendo cada vez mais força. Vocês lembram quantas vezes eu já citei a anomalia magnética do Atlântico Sul, que está com o olho bem exatamente onde eu estou aqui em Santa Catarina, por coincidência. E outras dessas vão surgir. A nossa magnetosfera está ficando tão fraca que o limiar dela está se aproximando do planeta. Lembra que eu falei das auroras, parece que elas estão sendo achatadas, Inclusive, numa dessas imagens que você postou, mostra bem isso, a região vermelha chegando cada vez mais próxima do planeta, em cor escura. É isso que vem causando todos esses efeitos e eles vão piorar bastante. Quando este escuro é empurrado para próximo do planeta, você notará constantes trovoadas e relampejos no céu. Eu já mostrei para vocês aquelas que eu apelidei lá de bolha magnética, que eu usei essa expressão, aliás, não fui eu que criei essa expressão. Então lá dentro daquela bolha existia uma série de relampejos, trovoadas, etc. Quase como que estivesse contido ali dentro. Então nós iríamos notar um aumento disso, que seria um efeito como se o céu estivesse acendendo e apagando. Isso fica acontecendo por minutos ou até por horas. Muito breve quando está escuro, quando este escuro estiver bem próximo, grandes descargas atmosféricas acontecerão ao ponto de rasgar o solo, quando não derreter a Terra dada a intensidade dessa descarga. Então muitas vezes a gente vê assim pedras que você percebe que parece que elas foram derretidas, pedras muito antigas já, você nota aí que elas já foram até desgastadas pelo tempo. Mas por quê? O que causou o derretimento delas? Ao ar livre. Seria então essa alta carga elétrica que desceria do céu, o plasma descendo em grande quantidade do céu.
Lá na comunidade fechada eu levantei essa tese, se eu não me engano, já na primeira temporada, ou na segunda, não lembro mais, quando a gente tratou dos dólmens. Por que eles teriam construído dólmens na antiguidade? O que são os dólmens? Pesquisem aí, vocês vão ver. São casas feitas de pedra maciça e pedra grande, pessoal, grossa. É como se fossem casas preparadas como uma espécie de gaiola de Faraday, onde as pessoas poderiam correr para dentro quando esse tipo de descarga elétrica de alta intensidade viria. Na época eu levantei como hipótese e, considerando o que está acontecendo agora, essa hipótese cada vez mais se confirma. Então lá na comunidade as pessoas têm recebido de forma muito adiantada muitas coisas que está acontecendo. E os animais também têm apresentado um comportamento estranho. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, pessoal. Isso aqui é num aeroporto do Brasil, eu até esqueci de anotar o nome do aeroporto. Ele deu um problema no vídeo, não sei porquê aqui, mas ele não reproduz inteiro. Mas são caranguejos. Os caranguejos invadiram a pista do aeroporto, impedindo o pouso, e invadiram também a área de malas. Vocês vejam aí que eles estão tentando pegar as malas, e há caranguejos por todos os lados aqui, dentro da esteira, aqui pelo chão. Então os animais, eles estão, como nós temos mostrado aqui várias vezes, eles estão apresentando um comportamento errático diferente do normal. Quero mostrar para vocês aqui um furão também. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais. Já mostramos aqui vários animais andando em círculos. Isso aqui é um furão. Ele está andando em círculos, segundo quem filmou aqui, já por muito tempo. E vocês vejam que ele está exausto. Ele, em alguns momentos, chega a cambalear, cair. Ele está até aparentemente ofegante, tonto, Então o que está causando esse movimento errático circular dos animais? Eles têm uma sensibilidade maior, uma conexão maior com a natureza. Eles estão sentindo que a natureza está com algumas situações anômalas. Nós temos mostrado aí constantemente esses céus vermelhos. Aqui na cidade de Jiangxi, na China, deixa eu trazer aqui para vocês. Isso aqui no sul não é muito incomum, tá, pessoal? Aqui na nossa região acontece. Isso aqui é o quê? Uma chuva de pedras de gelo. Só que essas pedras aí, elas estão um pouco maiores do que o normal, especialmente para a China. Vocês vejam aqui os postes aqui. Está sendo filmado de longe, então não dá para ter uma noção muito exata. Mas vocês vejam aqui, comparem com o tamanho dos postes e o tamanho da bolha de impacto, vamos chamar assim, do ponto de impacto onde essas pedras estão caindo. Então a gente pode perceber que são pedras bem grandes. Então isso é uma das maneiras como o plasma se manifesta. Depois eu quero mostrar uma coisa. Bom, eu vou deixar o que não é tão importante por último. Isso aqui é o resultado, pessoal, de um pêndulo. Existia um pêndulo em uma loja numa cidade chamada Olímpia, em Washington, no ano de 2001. E o pêndulo ele registrava na areia um movimento contínuo. Vocês sabem, ele vai fazendo um desenho. É feito para uma espécie de brinquedo para desestressar isso aí. Pois bem, o dono da loja chegou depois de um terremoto que aconteceu em Olímpia, lá em 2001, e ele encontrou esse desenho um pouco diferente. Até aí não tem nada demais, deu um tremor, tudo bem, desenhou algo diferente do que o pêndulo desenharia normalmente. Você sabe o que é um pêndulo, ele fica pendurado por um fio com uma pontinha de metal encostando na areia de um lado para o outro. Então ele desenhou esse formato aqui durante o terremoto. Aqui está o pêndulo, vamos aproximar, veja só, é um fio aqui, então é um metal aqui com a pontinha encostando na areia, e aí você vai lá, puxa o pêndulo, ele fica fazendo um desenho, é uma maneira de tirar o estresse. E aí ele fez esse desenho sozinho durante o terremoto. Mas o que isso tem de mais, afinal? Acontece que, olhe bem o desenho que ele fez, ele é muito parecido com esse desenho aqui, que é o formato que uma nuvem
teve em cima da Turquia antes do terremoto. Então, aquela nossa tese também defendida lá na comunidade fechada de que a vibração ela afeta toda a matéria, né? Inclusive a matéria gasosa, o solo, não importa, ela também se reforça com isso, porque antes de o terremoto afetar a Terra, ele afetou aquilo que é mais sensível, ou seja, aquilo que não é tão consistente quanto a Terra, portanto, aquilo que é gasoso, né? A nuvem, né? Então a nuvem ela formou o mesmo desenho que nós notamos aqui que o pêndulo desenhou durante o terremoto. Então não é por acaso mesmo que essa nuvem aqui tenha precedido o terremoto. Então isso é importante saber por quê? Porque se você observar, se você mora num prédio e você observar uma nuvem dessas no céu, é como que se ela estivesse dando um aviso prévio, olha, sai de dentro do prédio porque vai ter terremoto, entendeu? Pode ser que eu estou concluindo algo erroneamente, pode ser, mas por via das dúvidas não custa, né? A pessoa sair de dentro do prédio, esperar um pouquinho, e se não for nada, ótimo, né? E se for, melhor ainda, porque você saiu de lá. Vamos ver aqui algumas coisas que eu queria mostrar ainda. Sim, essa questão aqui. Isso aqui, por que é interessante? Isso aqui são 2 frascos com água, e aqui vocês estão vendo, ó, eles estão eletrificados, esses frascos, né? Eles ligaram 2 polos, né, de água, de energia nos 2 frascos de água, e aí eles encostam e depois afastam. E aí ela cria uma ponte de água mantida exclusivamente por eletricidade. Eu, infelizmente, não encontrei um vídeo que eu tinha separado para trazer para vocês, e eu talvez vou acabar encontrando ele depois e trago num próximo vídeo. Mas ele mostra um sistema de bombeamento de água através de um cano que usa exclusivamente um rotor elétrico. Quem conhece do ramo, eu não sou um especialista, pessoal, eu vou concluindo as coisas aqui pela lógica, né? Todos os assuntos que eu trago aqui, que são científicos demais, eu vou concluindo por uma lógica, né? Não por conta de conhecer detalhes. Mas o mesmo sistema é usado naquele rotor, puxava a água simplesmente de forma elétrica, não tinha nada empurrando a água, não tinha nada sugando a água, não, a eletricidade girando no entorno do ímã puxava ela de dentro da lagoa, jogando para um outro ambiente. Então essa ponte de água aqui formada pela parte elétrica, ela explica aquela tromba d'água que eu mostrei para vocês há alguns dias atrás, que mostrava a água sendo sugada para a nuvem sem vento, porque quando tem tem vento no furacão, o furacão ele puxa água, puxa peixe, o que tiver, a força da força centrífuga, né, que se chama, ela puxa a água mesmo. Mas é outra situação. Então aquela tromba d'água que puxava a água sem vento, ela é explicada porque a nuvem estava muito carregada de energia. Então a Terra tem um polo de energia, a nuvem tem outro. E aí ela puxa a água. Era um filete razoavelmente fino, mais ou menos como isso aqui. E por que eu trouxe isso? Porque isso reforça a ideia de que a nossa atmosfera está sendo carregada de plasma e de eletricidade, mais ou menos como nós explicamos quando a gente leu esse texto aqui, tá bom, pessoal? Então, aquela tromba d'água aí tinha razão de existir. Quem tiver conhecimentos técnicos, eu peço que traga aqui nos comentários explicações mais detalhadas do que eu estou trazendo. Eu estou traduzindo uma linguagem mais fácil de entender, dentro daquilo que eu entendi também. Isso aqui em Nova York também, filmado através da janela aqui de um avião, né, um voo. Então mostrando também esse fenômeno, né, magnético aí da aurora e tal. Mas isso aqui é em Michigan, tá, pessoal? Veja só, é Michigan. Buffalo, Nova York. A anterior era Michigan, isso aqui é em Buffalo. Vocês que são daí, é normal isso? Escrevam aqui no comentário. Eu sei que tem gente de todo mundo, com certeza tem gente da região ou que já morou na região, né? Não me parece que essa grande quantidade de fenômenos aí é normal. Eu quero mostrar aqui, para finalizar, uma situação que eu nem achei muito interessante.
Aliás, é a penúltima coisa que eu vou comentar. Não achei muito interessante, mas é sim digno de registro, porque é uma coisa que no momento não é lá grandes coisas, a gente já mostrou isso aqui anteriormente. Eu citei que esse tipo de círculo de fumaça, porque é um tipo de um círculo, ele pode ser advindo de uma baforada de um chaminé, né? O chaminé é redondo, ele solta uma baforada e ele fica o círculo da fumaça lá em cima. Pode ser isso. Como eu ainda não tenho uma explicação 100% do que é, se é de fato isso, eu deixo aqui para registro, para que depois, se eventualmente a gente tiver a explicação, como eu já mostrei isso aqui 2 ou 3 vezes, eu trago para vocês. E para finalizar aqui rapidamente, só um comentário. Rio de Janeiro, isso aqui é uma matéria do ano passado, será a primeira capital a permitir a entrada de cães e gatos em supermercados. Quem acompanhou as postagens que eu fiz lá no Revelar do Telegram, e principalmente quem viu a live que eu fiz na quarta-feira passada, tratando dos gatos, dos parasitas e como isso de fato influencia, sabe o quanto isso aqui é preocupante. Mas, né, como a sociedade está totalmente dormente, dorme mesmo, não está entendendo o que está acontecendo, então eu nem vou comentar muito, eu só deixo isso aqui para quem está realmente interessado em entender o que está acontecendo. E aí vai acabar buscando lá no Telegram, lendo nas entrelinhas aí o que a gente tem trazido e vai compreender melhor. Por isso só deixo o registro, pessoal. Esse tipo de coisa aqui vai se intensificar e infelizmente as pessoas não estão mais conseguindo separar as coisas, né? Animais de pessoas. E é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.